A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo de volta ao canal Nefesh Haim. Hoje continuaremos a falar sobre o capítulo 10 do livro de Gênesis. Continuaremos a falar sobre a descendência dos filhos de Noé. Hoje falaremos sobre os filhos de Sem. Sem é o primogênito de Noé. Falaremos um pouco sobre cada um dos filhos de Sem. Também falaremos do território que cada um ocupava. Falaremos também sobre as grandes potências que esses homens se tornaram. Falaremos também sobre o significado de cada um destes nomes. Veremos também uma mensagem que o Senhor revelou a nós através dos filhos de Sem. O livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 22, vai nos dizer que o filho primogênito de Sem se chamava Elão. E Gênesis, capítulo 11, versículo 10, vai nos dizer que Arfaxade era o terceiro filho de Sem, que nasceu 2 anos depois do dilúvio. Mas o que isso quer nos dizer? Isso nos mostra que Elão ele foi gerado durante o período do dilúvio, durante 1 ano e 10 dias do dilúvio. Então, enquanto a terra estava passando por uma grande destruição, por uma grande devastação, dentro da arca, Sem e sua mulher estavam gerando um filho, chamado Elão. Gênesis 11, capítulo 10, também vai nos dizer que quando Sem ele gerou Arfaxade, ele tinha 100 anos. Então, fazendo as contas, Sem ele tinha 97 anos quando o dilúvio chegou na terra. Gerou seu filho dentro do período do dilúvio e no final do dilúvio, Elão nasceu. E depois de 2 anos, seu terceiro filho, Arfaxade, nasceu. Então, num período curto de 2 anos, Sem ele teve 3 filhos. Elão, Arfaxade e Assur. 3 nomes importantíssimos para nós. 3 nomes importantíssimos do mundo antigo. Então, antes do Senhor dizer para Sem e seus irmãos que eles tinham que frutificar e multiplicar a terra, dentro da arca, Sem já estava gerando, já estava multiplicando. Ou seja, enquanto fora da arca havia morte e destruição, dentro da arca havia vida e multiplicação. Isso nos diz muito sobre o significado do nome de Elão. Elão significa esconder, significa ocultar, significa guardar. O Elão ele foi guardado, ele foi ocultado, ele foi escondido dentro da arca, sendo poupado da grande destruição que estava acontecendo fora da arca. Isso nos faz lembrar de Moisés. Enquanto os filhos dos hebreus estavam sendo mortos pelos egípcios, Deus ele guardaria, ele esconderia, ele ocultaria um menino dentro de uma arca, dentro de uma estrutura de madeira. Assim como Moisés, Elão também foi retirado das águas, retirado de uma situação onde tinha morte, onde tinha desespero, para trazer vida, para trazer alegria, em meio à situação que eles estavam vivendo. São detalhes que a gente só aprende lendo o texto atentamente e também buscando no original. Por isso que é fundamental uma boa leitura e um estudo do texto, pois o capítulo 11, versículo 10 do livro de Gênesis nos dá detalhadamente a sequência dos anos onde os filhos de Sem foram gerados. E com isso nós sabemos a idade de Sem quando o dilúvio chegou, a idade dele quando o dilúvio terminou e também a idade do terceiro filho dele. E também com a ajuda do hebraico, nós entendemos o significado por trás de cada nome. Entendemos o que Sem estava tentando passar através de seu filho. O nome Elão era uma adoração, era um agradecimento ao Senhor, pelo Senhor ter escondido, guardado e ocultado a descendência de Sem. Foi um nome a qual Sem estava expressando o que ele estava sentindo em relação a tudo que estava acontecendo. Elão daria origem aos Elamitas. Todo aquele território que Elão ele dominava, ali na região do Irã, depois foi tomado pela Pérsia. A Pérsia, por sua vez, se tornou um dos maiores impérios do mundo antigo. Os persas eles dominaram 44% da população do mundo antigo. No grande auge do período persa, Deus levantou um ungido no meio dos persas. Deus ele levantou Ciro, o seu ungido, para se levantar contra a grande Babilônia, para libertar o povo de Israel, que estava sendo cativo pela Babilônia, fazendo com que o povo de Israel pudesse voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, e para adorar o único Deus verdadeiro. O segundo filho de Sem se chamava Assur. Assur significa avançar, significa progredir. A Assíria tinha o seu território, onde hoje é o atual Iraque. Lembramos que a Síria também se levantou contra Israel. Nesse contexto, o Senhor ele mandou um anjo para pelejar contra o exército de Assur.
Em um único dia, este mesmo anjo matou milhares de soldados assírios, fazendo com que o exército de Israel não precisasse nem desembainhar a sua espada para ganhar aquela batalha, porque aquela batalha foi vencida pelo próprio Deus. Lembramos também que Nínive, a capital da Assíria, foi construída por Nimrod, filho de Cã, irmão de Canaã. Arfaxade, seu terceiro irmão, significa estender. Seu território foi na região da Caldeia, de onde saiu Abraão, da cidade de Ur, que ficava na Caldeia. Território de Arfaxade. Então Arfaxade, através de Abraão, estendeu seu território até as terras de Canaã. Abraão e seus filhos eram uma extensão de Arfaxade dentro das terras de Canaã. Seu quarto filho se chamava Lud. Lud significa conflito. Seu território hoje é no território da Lídia, que liga a Ásia à Europa, ou seja, que liga a Sem às terras de Jafé. Era um importante território, assim como as terras de Canaã eram um importante território, que ligava Sem às terras de Cã. Seu quinto filho se chamava Arã. Arã significa exaltado. Seu território se encontra hoje na atual Síria. Lembramos que foi em Arã que Terá, pai de Abraão, foi sepultado. Lembramos que Abraão perseguiu os grandes reis da Mesopotâmia até as terras de Arã, quando eles sequestraram o seu sobrinho Ló. O aramaico, uma das línguas que Jesus falava, também veio das terras de Arã. Que em Arã foi onde Paulo teve a sua conversão, foi onde Paulo teve um encontro com Jesus. Essa cidade não foi exaltada apenas pelo seu nome, mas também foi exaltada por grandes acontecimentos que aconteceram naquela cidade. Sem gerou filhos importantes, que geraram nações importantes. Porém, seu poder, o seu ego, o seu orgulho, fez com que eles brigassem entre si, brigassem também com seus primos e também com seus tios, tornando o poder de seus territórios mais importantes do que a própria família. Através destes 5 nomes, o Senhor nos diz algo profundo e tremendo sobre a vinda de Jesus. Se juntarmos o significado do nome de Sem e de seus 5 filhos, o Senhor nos diz um nome que foi guardado, que foi escondido, surgiu no meio do conflito entre os irmãos. Este nome avançou e estendeu a sua influência sobre todos eles. Este nome foi exaltado sobre todos os nomes que estavam sobre a terra, fazendo com que este nome fosse o nome sobre todos os nomes. Esta mensagem, esta profecia dada para nós através do Espírito Santo, já apontava para Cristo, já apontava para o Messias, que era e que é o nome sobre todos os nomes. Jesus é o nome sobre todos os nomes. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha e nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.